Boa noite, querida ouvinte! Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast De Frente com Elas. Já dando o aviso para você seguir a gente nas redes sociais, no nosso TikTok, no Spotify, YouTube e Instagram. Esteja lá na nossa comunidade, mandando sua mensagem, mandando suas dúvidas, sugestões, tá bom? Hoje, o episódio, teremos uma apresentadora juntamente comigo, a Vanessa Brits. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Obrigada por mais um episódio, obrigada pelo convite mais uma vez. E gostaria agora de apresentar a nossa ilustre convidada, Ariadne Luz, que é da área de confeitaria, de uma confeitaria um pouquinho diferenciada, não é, Ariadne? Sim, Seja sim. muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação e por aceitar o nosso convite aqui para o podcast. Eu que fico muito honrada de estar aqui com vocês, né, nesse momento aqui, falando, batendo um papo bem gostoso com vocês. Ariadne, então para a gente começar aqui, a maior dúvida que eu acho que todo mundo tem aqui, como é que surgiu essa questão da doceria de uma forma diferente? Porque eu queria que você contasse um pouco do seu negócio, que é da confeitaria. E quando a gente fala de confeitaria, a gente pensa o quê? Açúcar, brigadeiro, em todas essas coisas, cheia de leite, farinha e tudo mais. Sim. Agora, conta um pouquinho pra gente, como que surgiu a ideia da sua doceria, da sua confeitaria, que é um pouquinho diferenciada? Conta a sua história pra gente. A história começou comigo, né? Eu, desde criança, adolescente, eu sempre fui uma pessoa muito magra, mas com estômago muito alto e nunca entendi por quê. Até que eu fui deixando de comer algumas coisas porque me faziam muito mal. Isso já foi instinto, né? O nosso organismo, ele tem esse instinto. Então eu deixei de comer achando que o problema era o fermento, alguma coisa da coisa, ou sei lá o que. Então eu fui e deixei de comer pão, parei de comer algumas coisas, parei de comer o doce, mas não tinha nenhuma ideia do que poderia ser o meu problema, que ninguém sabia. Isso em 2004, 2003, não se falava disso direito, né? Eu fui descobrir o que poderia ser em 2015. 2015? Não, foi antes até, em 2012. Eu comecei a entrar no universo do problema com glúten. E em 2015 eu encontrei uma mentora, né, uma pessoa que desenvolvia cursos de pães e bolos e confeitaria sem glúten na internet, e eu comprei o curso para mim, porque eu tive que tirar tudo, né? Porque se você tira o glúten da refeição, o que você tira? É um macarrão, é uma lasanha, né? É um empanado com uma farinha de trigo, que geralmente é feito com farinha de milho também, né? Que não tem problema. Mas isso é fácil, ninguém come isso todos os dias, mas ficar sem um pão, que eu era apaixonada por pão francês, gente. Eu pegava pão francês quentinho. Gente, É muito brasileiro isso, né? Não, Café da manhã tem que ter pão super francês. brasileira. Não, às vezes eu tava com fome, minha mãe acabava de cozinhar feijão, eu tacava feijão no meio do pão francês. A gente come feijão com macarrão, eu comia feijão com pão francês. Eu era apaixonada, pegava o pão molhadinho ali. Então, foi muito difícil para mim tirar o pão. E quando eu vi o curso ali, eu vi a oportunidade de voltar a comer, nossa, aquilo para mim, os olhos brilharam. E aí eu voltei para o curso e comecei a fazer. O curso era online. Ele era online e eu trabalhei, eu fazia pão, fazia um monte de coisa. Mas isso para mim, entendeu? O Foi de Luz, ele apareceu em 2020, a ideia. E em 2021 eu comecei a empreender com ele, com a opção da padaria e confeitaria, né? Na parte mais de confeitaria sem glúten, e também na parte dele do sem glúten com também a low carb, que na época era o meu estilo de alimentação. Hoje eu faço a reeducação alimentar, mas na época era low carb. Então eu entendi que a low carb não precisava ser aqueles bolos. Não era bolo. Meu marido comia bolo, eu falei, isso aqui não é um bolo, isso aqui é um omelete doce. Verdade. Não é? E fui buscando técnicas, porque não o raciocínio de você trabalhar com farinha sem glúten é muito diferente do raciocínio de você trabalhar com glúten. Você não tem que ficar sovando, você não tem que ficar fazendo para ele poder ter o desenvolvimento, né?
Mas o sem glúten não, mas ele tem técnicas. A hidratação de massa, mix de farinha para dar certo, senão não funciona. Ele fica duro, ele esfarela. Você come aquele bolo que esfarela é porque o mix não está muito bem feito. A hidratação não está correta. E todo isso daí eu fui pegando com esses cursos que eu fui fazendo, presenciais, cursos online, e fui trabalhando isso. Muito interessante. Então, tudo começou graças a você. Então, você viu um problema na sua vida e transformou isso numa solução em algo também rentável. Sim. E como que você faz hoje? Porque, na verdade, como você falou, né? Você tem essa intolerância ao glúten e tem muitas pessoas que são celíacas, né? Que tem essa alergia ao glúten. E a dieta low carb, ela veio com tudo também pra galera que quer ter uma alimentação saudável, para emagrecimento. Então, como que essa procura... Até porque, assim, a gente vê mesmo, né? Nossa, tirou o glúten e agora? Não vai ter sabor na vida. Não. Como que você faz para ser tão atrativo e fazer com que esse tipo de confeitaria seja tão deliciosa? Porque eu já experimentei. Gente, eu experimentei. É uma delícia. Eu já comi a parte de bolos, os pães, e são incríveis. Não, você não fala que é sem trigo, que é sem glúten, e pelo contrário, é até mais leve, até mais gostoso e saboroso. Como é que você faz isso? Olha, a gente costuma dizer que chora o trigo, né? Chora trigo quando a gente quando a gente chega, a gente fala assim, chora trigo, aqui ninguém precisa de você. Na parte de bolos, a gente trabalha com produtos in natura. E também eu trouxe para a confeitaria o óleo do terra. Eu saborizo algumas coisas com óleo do terra, com a menta, com capim-limão, laranja. Né? A laranja eu uso o suco de laranja mesmo, tá? Para fazer o bolo. Tá. Mas às vezes a calda, você quer dar uma incrementada, eu pergunto para pessoas, quer que eu posso colocar um extrato? É tudo assim, não é essência, é extrato de baunilha, é o óleo do terra, é in natura, não existe lá com a gente nada que seja artificial. Mesmo por quê? Porque no artificial também tem glúten. A gente tem que tomar cuidado para comprar fermento. Eu olho o rótulo. Olha isso, gente. Porque uma vez eu fui fazer o bolo, aí quando eu bati o olho no rótulo ali, eu não me atentei e vi que tinha glúten. Tem marcas famosas que tem glúten. Entendeu? Você tem que olhar. Você olha e fala, nossa, eu nunca vi essa marca, mas são marcas ótimas. E você vai ver, não tem glúten. Chocolate, às vezes, você tem que prestar atenção se tem glúten. Até o chocolate? 99% não tem. Mas o que a gente usa em confeitaria não tem. Mas alguns que você pega de prateleira, esses mais comuns, que são em barrinhas para você comer, alguns possuem um glúten sim, tá? Então você tem que olhar tudo. Gente, tem que olhar. Eu compro olhando o rótulo, não adianta. Né? As pessoas, às vezes, vêm fornecedores até a mim e falam assim, no seu rótulo tem glúten? Eu não sei. Eu falei, então eu preciso que você saiba. Não é? E como que é o armazenamento do seu produto? Tem farinha de trigo junto? Porque para celíaco, o celíaco não pode. Eu encontrei um fornecedor que ele tem todo esse cuidado para mim. Ele vai fazer a compra, quando ele compra a farinha para mim, ele olha onde está armazenado. Se tiver muito próximo, se não for farinhas lacradas, ele falou, Ariadne, não encontrei essa farinha porque lá a farinha de trigo ou essa farinha lá não é lacrada, ela não é certificada para celíaco. Então eu compro farinhas certificadas para celíaco, que não tem glúten realmente. A farinha de aveia que você compra no supermercado, a Quaker, tem glúten. Mas não porque a aveia tem glúten, é porque ela é contaminada. Eles chamam de contaminação cruzada. Tem várias formas, né, de ver isso. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Então essa é a situação. Então assim, é tudo in natura. É tudo feito manualmente, artesanal mesmo. Não é produção em larga escala. Quando eu tiver que utilizar alguma coisa, é um óleo essencial do terra ou é a essência. Às vezes até teve um período que eu fiz a essência de baunilha, que não é difícil. Ela é demorada. Você compra uma garrafa de vodka, tem que ser uma vodka de qualidade, pega a fava da baunilha e deixa lá. Ela demora uns 6 meses para ficar pronta, porque todo dia você tem que ir lá e balançar. Vai lá e balança. Aí quando você percebe que mudou um pouquinho a cor, né? Aí você pega e utiliza. Mas assim, corante. Eu não posso usar corante porque às vezes o corante tem glúten.
Desenformante, sabe aquele desenformante que você coloca na forma? Sim. Alguns têm glúten. Então, todo um trabalho, não é só, vamos comprar. Não, a compra ela tem que ser bem detalhada. Gente, uma pessoa celíaca comer é horrível. Ela tem dores intestinais se ela comer um produto com glúten, que para ela é muito ruim. É ruim, ela passa. Não é um sofrimento de algumas horas, é um sofrimento de tempo. Porque enquanto ela não elimina aquilo, ela não para de sentir dor. E não existe remédio assim que nem a lactose, você toma aquele lá, é um pozinho, né? Que eu esqueci o nome. Pro glúten Existem não tem. alguns remédios, né, que o pessoal toma umas pastilhas para quem tem intolerância à lactose, toma lá para dar uma aliviada. Que aí consegue comer, por quê? Para o celíaco isso não existe. Não, pro celíaco não. Eu não sou celíaca, eu só tenho a intolerância, né? Aquela sensibilidade. Sim. Mas pro celíaco é muito difícil. Por isso que eles têm uma dificuldade muito grande em comprar as coisas, porque eles precisam prestar muita atenção se tem mesmo a contaminação cruzada ou não. Nessa área, trabalhando exclusivamente com isso, ou você faz... Ou você trabalha somente com celíacos, ou você trabalha para qualquer pessoa que queira algo sem glúten para uma dieta, por exemplo? Como que funciona o seu trabalho? Se eu quiser consumir o seu trabalho, como que eu faço? O meu trabalho é por encomenda e eu atendo qualquer pessoa. Desde aquelas pessoas que tiram glúten por opção, que tem gente que tira, e desde aquelas pessoas que querem... que são intolerantes, né? E, assim, desde que você não queira comer o glúten ou não pode, é você que eu atendo, né? Maravilha. É só eu trabalho por encomenda, para entregar tudo fresco. E como é tudo in natura, eu não trabalho com congelado. É a minha proposta de não trabalhar com congelado. Pode ser que futuramente isso venha a mudar, mas a minha proposta é: você faz a encomenda hoje e no máximo 2 dias eu entrego na sua casa. A gente agenda, trabalha a parte de agendamento, que eu trabalho muito com Uber entrega. Então, para mim é fácil, não é um motoboy que vai lá e leva todas as entregas. Mesmo porque às vezes é um bolo delicado que eu vou precisar fazer uma entrega com carro, porque senão ele vai estragar, né? É alguma coisa que quebra. Então, eu prefiro o Uber. Qual é o produto que eles mais consomem hoje em dia? Eles consomem muito bolo e pão. Imaginei o pão, né? Aquele brioche de milho que você experimentou é o meu Nossa. campeão de vendas. É o meu campeão. Não tem jeito, assim, ele é o que mais sai. Tem um pão de forma funcional também que sai bastante. Mas o bolo é, assim, é o campeão. Eu acho que eu devo fazer uns 10 bolos, assim, 10 ou mais bolo a cada 2, 3 dias, às vezes. Uau, então deve ser uma média aí de uns 30 bolos por semana. Você Essa é a consegue. média. Sim. E a maioria das pessoas que me procuram são mães com crianças intolerantes. Entendeu? Minha filha tem intolerância, tem isso, tem... Aí a gente trabalha. Porque eu tenho um cardápio que eu mando pra pessoa. Mas eu consigo adaptar o cardápio ainda, né? Enquanto eu puder, eu adapto. Olha, eu consigo dar uma adaptada. Quando eu não, né? Mas quando eu tenho muita demanda, eu falo, olha, eu não consigo adaptar esse cardápio pra você agora. E tem que ter todo um trabalho, porque eu também tenho produto vegano, porém eu não atendo quem é alérgico à proteína do ovo. É só o vegano mesmo, porque eu trabalho com ovo na minha cozinha. Por exemplo, eu atendo quem tem intolerância à lactose, mas eu não consigo atender quem é a proteína do leite, porque eu uso manteiga de verdade, eu uso leite, e não é leite de caixinha, é leite integral. Aquele integral, né? Fresco, né? O leite fresco. O leite fresco. Então, assim, mas quando eu vou fazer uma produção grande de vegano, é a minha primeira produção do dia. Eu tenho esse respeito de ter a primeira produção, porque daí eu lavo tudo e vou com a produção do que vai ovo e leite. É assim que eu trabalho. E a ideia dos cardápios, como que você faz essa questão dos cardápios? Você tem alguma criação que é sua, alguma coisa que você tenha criado? Porque eu fico imaginando, né? Pão e bolo, né, que é o que mais sai no seu caso. É tão difícil de conseguir imaginar, né, de você fazer um bolo ou um pão que não vá farinha, ou vegano. Porque tudo que a gente imagina tem ou é o leite, ou o ovo, ou a farinha. Então, como é que essa questão do cardápio, para ter essa variação e para que você consiga fazer com que tenha esse sabor delicioso? Para os bolos, a gente tem uma base que você consegue saborizar.
né? Aquela base, a receita base, a receita chefe, o carro-chefe, né? Uhum. Então eu quero de laranja. Eu troco o leite ou a água, né? Pela laranja. Eu quero cenoura. Eu troco pelo suco de cenoura concentrado. Entendeu? Eu deixo uns pedacinhos porque as pessoas elas ficam apaixonadas quando ela vê um pedacinho de cenoura ali no bolo, né? O que eu não consegui trocar ainda é, por exemplo, o maracujá. Fazer uma calda de maracujá. Se eu saborizar com o do terra, as pessoas acham estranho chegar uma calda branca sem a semente do maracujá. Eu percebi isso, né? Tem que ter a tal da semente. Então, às vezes eu vou lá, pego uma fruta, coloco um pouquinho em cima, dou uma misturada só para fazer a graça, né? Mas aí coloco lá o óleo, por exemplo, que ele deixa um sabor mais concentrado, ele é mais gostoso. Mas eu faço a base. Para os pães já não tem como fazer base, porque cada pão é uma mistura diferente. Se eu quero um pão doce amanteigado, eu tenho que aumentar a quantidade de amido, diminuir a quantidade de farinha de arroz. Então tem as quantidades certas, as quantidades para você chegar no resultado. E tudo uma alquimia. Eu preciso de um pão de sal. Para eu ter aquela casquinha do pão de sal, creque, eu tenho que ter amido, eu tenho que ter farinha de grão de bico e tenho que ter farinha de feijão branco. Só que eu não posso ter muito farinha de feijão branco com amido, porque elas são farinhas adstringentes, aí meu pão fica duro. Meu Deus. Entendeu? Não é só Farinha assim. de feijão. Gente, quem imaginou? Farinha de feijão branco pra E fazer ela pão. é extremamente Nunca nutritiva. Ela ia ajuda a sua imaginar. digestão que você não tem noção. Ela ajuda muito na digestão. Ela limpa a sua digestão. A farinha de feijão branco. Sensacional. Então, além de você comer um pão delicioso, ainda é funcional. Sim, super nutritivo. Tem a farinha de grão de bico, que é adstringente, né? A farinha de feijão branco também. Eu misturo as duas, porque eu acho a farinha de grão de bico é um pouco forte demais para você usar só ela. Então eu dou uma misturada. O grão de bico por si só ele já é bem marcante, né? O Sim. sabor dele, assim. Sim, é. Eu gosto, tem gente que não gosta. Sim. Eu tenho dificuldade de trabalhar com farinha de linhaça dourada, eu não gosto. Quando vai que eu tenho que experimentar, eu não consigo achar gostoso. Mas aí eu vou pelo cliente. Eu entrego e pergunto. Porque tem que ter às vezes, Sim. né? No vegano tem que ter psyllium, tem que ter farinha, esses dois para poder dar a liga. Porque você não tem um ovo, então você tem que ter alguma coisa que vá fazer a função do ovo ali. Então, essa é a minha maior dúvida. Como substituir o ovo, gente? Porque Olha, ainda substitui o leite, a sim. farinha por outra farinha, mas e o ovo? Porque o ovo geralmente é o que dá liga, né? Sim, o ovo você aumenta a gordura, porque e a proteína, né? Você tem que ter mais proteína. Porque o ovo é proteína e gordura. Ah, entendi. Então, esse é o raciocínio. Você aumenta um pouco mais a gordura e aí você traz a proteína e traz ou a farinha de linhaça dourada ou a farinha ou psyllium, que ele dá aquela liga. Se você põe o psyllium, ele vira uma pasta, né? Aí você consegue trabalhar ele e transformar na função do ovo. Ele vai perder, vai ter um sabor predominante, né? A gente tem que ressignificar o trigo. Você não vai comer um bolo sem glúten achando que você vai ter o mesmo sabor de um bolo com trigo, porque não vai. Uhum. Mas você tem que ressignificar. O que você tem que prestar atenção? Se ele é fofinho, se ele é molinho, se ele tem a estrutura. Se você olha lá e fala, nossa, isso aqui é de trigo ou sem trigo? Entendeu? Você olha. Hoje eu tenho uma técnica que eu faço bolo, que vários clientes que receberam me mandaram assim, isso aqui eu pedi sem trigo. Eu falei, não, é sem trigo mesmo. Não, mas olha esse bolo aqui, ele é igual um de bolo com trigo. Eu falei, não, ele é sem trigo, pode comer. Fica à vontade, pode comer, confia. Ela falou, cara, como é que você faz? Eu falei, uma técnica, né? Estudo, né? Estudo. Eu não desenvolvi a técnica, Uhum. mas eu fui e fiz o curso com uma pessoa que desenvolveu. Passei o dia inteiro com ela lá fazendo. Até entender o raciocínio dela. E entendendo o raciocínio dela, a gente traz o nosso raciocínio ali também. E é testes e mais testes Sim. e vai. Então você tem que ter os raciocínios, tem que olhar para a farinha, fazer o teste. Não é só fazer pão e bolo, é saber química, gente. Sim. Eu fiz um bolo que eu com adoçante. E a pessoa me mandou eu mudei o adoçante. Estou acostumado a comprar com uma pessoa, só que essa pessoa ela não ia conseguir me entregar, ele não ia, aliás, não ia conseguir me entregar a tempo.
Eu falei, eu vou comprar no centro. E fui comprar no lugar que eu estava acostumada. E ela me mandou uma mensagem, Lariane, seu bolo ressecou demais. Então, o adoçante, porque o adoçante, ele resseca. Ele é... Eu sabia disso. Nossa, você tem que... Qual é o raciocínio? Se eu uso lá 100 gramas de manteiga no bolo, se eu vou usar ele com adoçante, eu tenho que usar 120 gramas. Eu tenho que colocar 20% a mais de gordura, de alguma forma. Ou no leite, ou como ela era intolerante à lactose também, então eu não utilizei o leite. Você tem que aumentar a gordura de alguma forma. Sim. Né? Então, eu fiz isso, mas mesmo assim ele ressecou. Aí quando eu fui fazer o teste, que é a mesma coisa, vai lá e mistura um pouquinho de água, você observa o adoçante, quando eu fui pegar ele virou pedrinha. Falei, o adoçante, gente. E assim, aí o que eu começo a fazer agora? Eu compro as coisas e faço teste. Pego um pouquinho na água, olha, eu observo. Eu não vou deixar de usar, mas eu tenho que entender que ele é ou não é muito adstringente. Porque se ele Cada um tem um processo ali. Muito adstringente, eu vou aumentar a umidade com água, ou gordura, no que eu tiver ali para usar como gordura. É assim que a gente trabalha. Não é tão fácil. Sensacional, Eu gente. levei 8 meses para conseguir comer um pão de sal verdadeiro. 8 meses errando, jogando receita fora. Entendeu? 8 meses. É muito tempo. Sim, gente. Para fazer aquele modelagem que todo mundo acha que é bonitinho. 8 meses. Você entender como é que faz a modelagem, você olhar ali e ver que o pão não abriu, daqui você olha, não, o pão tá lindo, você olha, o pão abriu. Falei, nossa, não fechei direito. É assim, para você ter a segurança de mandar esse coisa pro cliente, são 8 meses. O pão, pra mim, foi... Aquele pão de milho, né? Não, aquele pão de milho, eu falei, não, deve ter trigo. Primeiro por causa da cor. Eu olhei e falei, não, tem trigo isso aqui, não é possível, né? Mas agora a gente tá chegando na melhor época do ano, na minha opinião. Natal, Sim. né? Chegando o Natal. Natal, o que a gente pensa? Comer, gente. A gente vai só pensar em comer e comer gostosuras. Tanto que a galera fala assim, não, deixa a dieta pro ano que vem, que agora chegou o Natal, né? Muita gente fala isso, mas é possível manter essa alimentação saudável e continuar nesse processo para quem também é alérgico, quem é intolerante, e ter algo gostoso para consumir no Natal e ser feliz também, porque tem muita gente, os doces na maior parte as pessoas não podem comer, porque vai ovo, vai leite, vai farinha. E como que é esse processo no Natal? Tem muita encomenda? Tem um cardápio especializado para Natal? Existem panetones sem glúten. O que a pessoa tem que não pensar num panetone? Ele não vai rasgar. Sabe aquele panetone que desfia? Porque quem faz aquilo é o glúten. É o glúten que faz. Então, porque tem pelo que eu entendo do glúten, tem uma técnica de cada pão, para você desenvolver o pão, é a quantidade de tempo que você vai sovar a massa. Você vai ficar batendo ela, né? No entanto, eu descobri que o pão doce não me fazia muito mal, que na época eu comia mais pão doce do que pão de sal, porque você não pode bater muito a massa. Pelo menos quando eu li, procurei, perguntei, você não pode bater para ele não desenvolver muito a massa e ter aquela casquinha fininha em cima. Agora, o pão de sal, para ter aquela casca, ele tem que bater muito tempo. E quanto mais você bate, mais você desenvolve o glúten. Aí mais ele faz mal. Entendeu? Para mim, no caso, para quem tem problema com intolerância, né? Então, esses pães, né? Eles, para mim, o doce, não, mas ele não vai rasgar, mas ele vai ter uma estrutura, ele vai ter sabor, fica tão gostoso quanto um panetone com glúten. Então, pra quem é alérgico, pra quem tá na dieta low carb, que não quer sair, que tá ali disciplinado, falou, quero comer um panetone, um chocotone delicioso, é possível? É possível, 100% possível. Hoje existe... Isso eu nunca imaginei. Hoje existem chocolates com adoçante, para pessoas diabéticas, sabe? Assim, chocolate mesmo, 70% cacau com adoçante. Existe o cacau mesmo que você pode usar no lugar de chocolate, que você pode montar, né? Fazer lá um cacau puro com adoçante, em vez de ser com açúcar e promover o que você precisa. Hoje a confeitaria, eu li uma vez de um confeiteiro, não sei se ele é italiano ou se ele é francês, que ele fala que o confeiteiro brasileiro é preguiçoso. Por quê? O leite condensado deixou a galera preguiçosa. Porque a confeitaria verdadeira, o leite condensado, o que é, gente? É açúcar e leite fervido.
Então, para você fazer o leite condensado em casa, que fique igual, Vanessa, igual, o sabor é igual. Você põe lá 1 litro de leite para uma xícara de açúcar. Aí, na hora que ele começar a caramelizar, você vai mexendo ali. Ele leva aí uns 40 minutos, 1 hora, dependendo, né? Quando ele começa a ter aquela cor de caramelo, ele tá no ponto. Aí você tira. Só que, por que você vai ficar 40 minutos cozinhando uma receita? Você pode abrir uma lata e jogar lá dentro, cheia de química, cheio de produtos industrializados. Você pode fazer também o leite condensado no liquidificador. Você bate 2 xícaras de leite em pó com 1 xícara de água quente e 1 xícara de açúcar no liquidificador e põe de um dia para o outro. E vira leite condensado. Se você quiser ele vegano, você faz ele com leite de coco, você faz ele com leite de soja, para quem tem intolerância. A única diferença é que vai ter o sabor predominante ali da soja ou do coco. Eu prefiro fazer com coco, porque tem gente que ainda tem problema com soja. Então, nossa, essa eu não sabia. Sim, no meu Instagram... o leite condensado já sai praticamente um beijinho, né, com leite de coco. Já sai com gosto de beijinho. Quando eu preciso fazer o beijinho de coco, eu faço ele com leite de coco. Não é? Não preciso comprar o leite de coco industrializado do supermercado. Pode fazer em casa. Em 5 minutos. A única diferença é que você bate ele em 5 minutos, mas você tem que ter a disciplina de fazer um dia antes. Porque senão ele não tem a consistência do... Ele vai pegar, encorpar na geladeira. Essa é nova, diferente. Aqui também você aprende a parte de confeitaria saudável, né? Sem química. Porque no mercado você compra é química. Sim. E aí, qual é um pouco da diferença, da dificuldade que às vezes eles têm de chegar à consistência, né? Você chega na consistência no industrializado bem melhor do que no ser não industrializado, que aí você tem que usar algumas técnicas, usar uma gelatina sem sabor, algumas coisas. Você tem que usar goma de xantana, ou agar-agar, ou você tem que usar o amido para quando pode, né? Então, você tem que, dependendo da consistência, você tem que fazer algumas coisas ali, ou então você tem que trabalhar de uma forma diferente. Mas tem como você ser... Assim, vou dizer nada, você vai ganhar uns pezinhos no Natal, mas você não vai ganhar muito peso, entendeu? Você não vai sair... Um diabético pode comer no Natal? Pode, tranquilamente. Eu acho que não é nem questão do peso, é mais a questão de ver todo mundo comendo aquele doce, você não poder comer. É muito chato isso, né? Não, muito triste. pode. Então pode. É possível. É diabético, sim. Você tem a condição de comer sim. Se você é celíaco, no caso, tem como comer o panetone ali, que não tem glúten. Sim. Sensacional. Igual. É muito gostoso. É inclusão, assim. Né? É uma inclusão, exatamente. Hoje a gente tem que trazer essa inclusão, porque a gente tem, assim, um número de pessoas que estão aprendendo. As pessoas falam assim, eu desenvolvi o glúten. Eu não desenvolvi o glúten com 2000 e pouco, né, em 2014. Eu já percebia isso antes. Só que, assim, tem pessoas que ela desenvolve de uma tal forma que ela acaba se tornando celíaco, que graças a Deus o meu intestino não, porque que é o celíaco, é um tipo de infecção no intestino. E o seu intestino, ele para, as enzimas dele não digerem mais a farinha de trigo, e aí você tem uma infecção ao ponto daquilo aquilo pegar de um jeito que você não pode comer mais. Tem gente que não pode nem chegar perto da farinha de trigo, aí já seria a alergia, né? Tem gente que o trigo não pode bater na pele. Se o trigo bate na pele, faz ferida, coça. Meu Deus. Sim, tem. E tem uma gama de doença que não pode comer, que não deveriam comer. Transplantados não deveriam comer o glúten. Pessoas que têm o útero policístico também não deveriam comer. A enxaqueca, se você tirar o glúten durante você tiver com processo de inflamação, você desinflama a sua enxaqueca mais rápido. Porque o glúten, ele intensifica as doenças crônicas. Se você está com uma doença crônica ali, que é a enxaqueca, é só você parar de consumir e parar de consumir por uns 15 dias, que daí você desinflama ela mais rápido. Isso. Por isso que existem umas dietas, né, de desintoxicação, que é Sim. 0 glúten, 0 lactose, 0 açúcar. Sim. Tem muita gente que faz no começo, até mesmo para poder desinflamar, né? Que os nutricionistas falam, é isso mesmo, né? Isso, tirar essas coisas, Isso aí é um veneno para nós. Tudo inflamatório, né? Sim.
Tudo inflama. Na verdade, nesse ponto, a maior parte dos médicos hoje já falam do glúten que ele faz mal para todo mundo. Sim. Não só realmente para quem já tem a inflamação e realmente não digere. Todo mundo não digere o glúten. Só que algumas pessoas realmente não já mostra, o corpo é impossível, a pessoa não consegue sobreviver com o glúten. Não. Mas todo mundo, se você tirar por uma semana, você já sente o seu corpo melhorar. Eu já fiz durante um tempo também, tentei, mas realmente é muito difícil tirar a farinha branca, é muito difícil. Mas na época eu trocava pela farinha de amêndoas e eu sentia o meu corpo desinchar. O meu corpo, eu ficava muito mais disposta, é um ritmo totalmente diferente no seu corpo. Sim. Totalmente diferente. Mas aí eu acho que entre a dificuldade e a importância do trabalho da Ariadne. Sim. Porque o que ela falou é muito teste, é muito trabalho. Essa questão até do leite condensado, a gente sempre vai para o mais prático. Porque ninguém vai pensar em produzir o leite condensado. Gente, teve uma vez que eu não tinha o doce de leite pronto em casa. E eu queria fazer um bolo de churros, por exemplo. O que eu fui fazer? Eu fui no leite fazer o caramelo e jogar o leite condensado já. Pronto, fiz o doce de leite, mas não, tem um jeito mais saudável, sem todo aquele industrializado, né? Sim. E isso é a importância de trazer a consciência para a pessoa. Porque por mais que tenha as vantagens de tempo, você pode sim ter uma alimentação saudável comprando de pessoas que têm consciência na produção, que é o caso do trabalho da Ariadne, né? Porque ela tem todo um cuidado, tanto quando ela vai produzir para veganos, quanto ela vai produzir para celíacos, porque as técnicas são muito diferentes. E até você falou a questão de 8 meses para chegar em uma receita de um pão francês. Exato. É muito tempo. Sim. É muito tempo. Uma única receita, né? E é um único produto, 8 meses. E o quanto não foi de treinamento pra você? Porque a sua jornada começou lá em 2018. 2015. 2015. Pra você já ir estudando. Até você decidir abrir em 2021. Sim, foi. E ainda tem toda a questão de pesquisa de fornecedores. Porque ela teve que ir atrás, teve que ver toda a questão de como era o armazenamento. Então isso demonstra que é muito trabalhoso, é muito cuidado, é muitas regras, tem que ter uma atenção enorme. A gente não se atenta ao chocolate que tem glúten que está sendo vendido. Na verdade, já começa que a gente não sabe nem ler o rótulo. Não A gente não sabe ler o rótulo. Essa é a verdade. A gente simplesmente vai lá, compra e não entende nada do que a gente está comprando. Uma vez eu ouvi falar assim, não, você começou a ver uns nomes lá que você nunca viu na vida, não compra. Começou a ver uns IN com número misturado, você cai fora. Cai fora, que é química pura, é veneno. Sim, não faz bem. E hoje em dia tem muita gente que trabalha como eu, também com alimentação, e fazem marmitas maravilhosas aí pra você, né? Pra você sair. Porque às vezes é mais barato do que você ir para um supermercado e comprar uma lasanha sei lá, comprar uma lasanha lá, uma caixinha congelada e pôr no micro-ondas, né? Vou pôr no micro-ondas que enquanto descongela eu vou tomar um banho. Pô, você pega uma marmitinha que você comprou saudável, põe no micro-ondas também. 5 minutos, inclusive, né? Mais tempo, mais rápido do que a lasanha congelada e industrializada. Enquanto isso, você responde as coisas no WhatsApp. Não é? Eu acho assim, que as pessoas têm que ter essa virada de chave. Eles têm que ter essa virada. E às vezes essa virada de chave, elas não vêm de forma confortável. Elas vêm de forma totalmente desconfortável. E aí é o desespero. E aí começa a desenvolver o hábito. Então, se começar a desenvolver o hábito agora, gente, o que é mais barato? A pessoa olha pra mim e fala assim, nossa, os bolos gourmets, R$55 um bolo gourmet? Eu falei, R$55 um bolo gourmet. Mas se você tiver que ir no médico, quanto você gasta na farmácia? Menos que R$100 você não vai gastar por pra um poder se curar básico. de um problema de
Na verdade, já começa que ele não vai comprar só uma vez, é rotineiro. Sim. Quando ele adquire a inflamação, a doença, é um tratamento contínuo. Exato, não vai ser uma única compra. Fora que ele vai ter que ficar trocando esse remédio o resto da vida, porque eu estou na faculdade agora de nutrição. Uma das matérias a gente aprende sistema imunológico. Quando você aprende aquilo, você fala assim, caraca! Você olha e fala, é assim que o nosso corpo defende a gente? Assim, a cada segundo. Então, e o organismo, ele acostuma, né, com o remédio. Ele tem que ir trocando, É só ver a pessoa... No meu caso, né, que eu sofro de enxaqueca desde sempre, né? Então, tem remédio que não faz efeito. Não faz porque mais. o organismo já se acostumou com aquele, então troca aí, porque esse aqui a gente já sabe como é que funciona, não vai mais funcionar. Né? Então tem assim, isso ainda, tem né? muitas coisas. A gente tem que... As pessoas, elas buscam... não tenho nada contra a medicina, mas nada contra a farmácia, mas elas buscam... É mais rápido você comprar uma caixa de remédio do que você mudar. Porque quando você muda a sua alimentação, você mexe com muita coisa. Você mexe com o seu emocional. Nossa. Você mexe com você. Com a sua disciplina, que às vezes você não quer ter. Entendeu? Só que às vezes vai chegar um momento que você vai ser obrigada a ter aquilo. Preguiça, né? Pura preguiça. Sim. Não tenho tempo, gente. Tem tempo. Quando a gente tem prioridade naquilo que a gente quer, a gente arruma um tempo. Sim, né? Assim, eu falo, gente, você está fazendo... por exemplo, eu estou aqui hoje com vocês. Eu tenho uma criança em casa. O que eu fiz? No almoço, eu já fiz a janta. Mas você trabalha na sua casa. Tudo bem? Hoje, se você trabalha o dia inteiro, você se programa financeiramente e chama alguém para cozinhar para você. Hoje tem um personal cook, né, que fala, né? São pessoas maravilhosas que vão lá e montam o cardápio, cozinha, põe no seu freezer, você chega e só tira. Não quero isso. Então, faça o final de semana. Pegue um domingo e se programa no domingo para fazer. Né? Dá uma estudada em como congelar e tal. Tem várias opções. O problema é que a gente não quer sair da zona de conforto. Eu saí já faz um bom tempo. Que além de estudar isso daí, eu estudei 2 anos a filosofia Ayurveda. Que é você trabalhar os temperos de forma terapêutica na alimentação. Você usar a cúrcuma por exemplo, a cúrcuma com a pimenta preta, ela já tem um estudo científico que fala que quando você trabalha os dois juntos, ela previne câncer. Nossa! Se você jogar numa carne a cúrcuma, joga um pouquinho de pimenta preta. Que você já está fazendo uma prevenção para você ali na sua alimentação. O gengibre, ele é excelente para gripe. Só que se você está com muito muco, use em pó. Porque o em pó seca o muco. Vai ter a mesma função, só que ela vai trabalhar de uma forma diferente o seu organismo. E aí eu uso isso também na confeitaria. Por exemplo, o chocolate. Chocolate, para ter aquele efeito de ruim, que às vezes ele dá de você comer muito, eu coloco uma pitadinha de cardamomo em pó. Que ele é um antídoto para isso. Ele tira um pouco esse desconforto de você comer muito um chocolate. E não é uma colher de sopa nem nada, é uma pitada. Já é o suficiente. Gente, eu tô impressionada. A Ariadne é uma química, cientista, nutricionista. Não, teve que estudar tudo. Exatamente. Gastronomia, química, biologia. As pessoas olham pro trabalho, né? Então, assim, até pra questão da valorização do seu trabalho. Porque muita gente fala, mas é só um bolo. É só misturar uns negocinhos ali e fazer um bolo. Gente, não é. Não é. Não é. Principalmente quando se trata desse tipo de alimentação, que é uma alimentação que não, além de ser para alérgicos e celíacos, intolerantes, né, e veganos, vai além disso. É uma alimentação saudável, que não precisa ser só para alérgico. Não. Eu, por exemplo, não tenho intolerância de nada disso. Por que eu não posso consumir isso? E trazer isso, e substituir? Para que continuar consumindo glúten que faz mal para minha vida, que vai me dar inflamações, que agora acabei de aprender que essa minha dor de cabeça pode ser o glúten. Então, por que não substituir por uma alimentação saudável? Sim. Sem perder o sabor. Se dê o luxo de ter uma vida saudável. E você... De comer algo saboroso que vai ser bom para sua saúde. Vai ter mais sabor, assim. E assim, você fazer um bolo em casa sem glúten, as pessoas falam assim, por que você vai comprar 4 tipos de farinha se você pode ir no supermercado e comprar uma só? Ou comprar caixinha, né? A caixinha. O famoso bolo de caixinha, socorro. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu era péssima pra fazer bolo.
Péssima. Como assim? Eu fazia bolo de caixinha, dava errado. O leite... Ovo, leite e manteiga. Eu acho que é, e né? mexe, meu, ali. Gente, eu consegui errar isso. Eu até ia. Já joguei muito bolo fora também, gente. Muito bolo que deu errado, bolo que solou, bolo que... Aí você começa a aprender, não é só isso, você tem que aprender técnica e temperatura pra assar também. Se você assa numa temperatura muito forte, ele forma aquele topo e baixa, aí ele sola, ele afunda, porque a temperatura tá muito forte. Aí ele assa a beirada e o meio tudo, fica né? cru, entendeu? Se for numa temperatura muito baixa, ele não cresce, ele não, sabe assim, não dá ruim também, não fica bom. Então, tudo é você entender o seu forno. Tudo é teste, mais Sim, teste, estudo, Não. conhecimento. E indo sempre atrás de novidade, eu tô sempre atrás. Agora eu vou buscar a especialização no vegano. Tem conhecimento, mas não a especialização. Então eu tô namorando uma pessoa ali que eu fico assim, não, tenho muita coisa pra fazer. Falei, gente, eu vou terminar o que eu tô fazendo. Aí eu vou pra lá. Porque se existem técnicas pra culinária low carb. Eu aprendi a fazer bolo de festa, fazer aquele buttercream com adoçante. Como assim? Com adoçante, buttercream com adoçante. Ficou maravilhoso. Todo mundo em casa comeu, ninguém sabia que tava comendo com adoçante. É na festa, agora de aniversário, dá pra Ou trocar. seja, não tem desculpa. Não tem tem. desculpa. Eu só não espatulo o bolo porque não é algo que me agrada. Não é nada Mas assim. é possível. Sim, eu fiz o curso porque quando eu comprei eu ganhei, mas tinha buttercream até no teto da minha casa. E as pessoas olham e falam, vou fazer em casa, né? Ai, mas não deu certo, é claro, gente. Meu bolo esfarela, meu então, bolo por fica 8 duro. meses testando, daí eu acho que dá certo, gente. A gente hoje trabalhando, hoje eu tenho muitos anos fazendo, né? Então eu nem, nas receitas falar 340 ml de água, eu nem meço mais, eu já vou no olho, já pego a água e já vou olhando ali a massa Foram do quantos jeito. anos pra conseguir fazer isso? Desde 2015, né? Então, já são 8 anos fazendo isso, né? Aí eu olho ali, eu olho assim, falo, dá. E outra coisa, para hidratar, você tem que prestar atenção na temperatura externa. Se o tempo estiver muito seco, você tem que hidratar mais a massa. Porque na hora de assar, dá cocção. Ai, o ar está muito seco. Se tá Peraí. chovendo, gente, eu tinha medo de fazer pão na chuva. Eu perdi esse medo, porque toda vez que eu fazia o pão na chuva, eu não acertava a hidratação, porque ele ficava muito úmido. E aí ele não crescia o suficiente e ele não ficava gostoso, não ficava bom. Aí teve um dia que choveu a semana inteira. Eu falei, essa semana eu vou fazer pão. Gente, tem que saber até de tempo e temperatura. Gente, tem que ser a Maju junto, né? Então, assim... Não, tem que ser tudo. Tem que ser Meu Deus tudo. do céu! Tudo. Tem. É meteorologia. É tudo. Tudo. Não é? As pessoas prestam atenção na fermentação, né? Aham. Quanto tempo é fermentado. Mas no tempo você tem que ver se Essa tá é muito seco. uma das milhares de coisas que você tem que saber. É muito isso. Tem os utensílios também. Os utensílios fazem diferença? Sim, fazem muita diferença. A confeitaria mesmo, a pessoa que trabalha com isso, ela não trabalha com colheres medidoras, ela trabalha com balança. São pesos, são gramas. 200 gramas de farinha de arroz, 100 gramas de polvilho doce, 50 gramas de amido de milho. É pesado. Não. Você tem que estruturar tudo. Por isso, é o que eu falo, gente. Cada um no seu quadrado. Por isso que eu gosto de comprar. Entendeu? Eu adoro comprar. Porque, de verdade, porque, olha, não é a minha área de atuação. Não é o tipo de coisa que eu tenho interesse em fazer, no meu caso. Então, por que não consumir de uma empreendedora? Por que não chegar numa pessoa que faz, que testou, que estudou, que tem o conhecimento, tem a expertise, tem todo o valor, que fez tudo isso para poder entregar o produto prontinho, fresquinho na minha casa. É economia de tempo, R$55. Para mim é barato. De verdade, sabe por quê? Eu não vou precisar ir no mercado comprar produto. Não. Eu não vou precisar fazer pesquisa. Mesmo que seja um bolo com glúten. Vamos falar do bolo tradicionalzão, mesmo que seja o de caixinha. Para fazer o de caixinha, eu vou ter que ir no mercado, eu vou ter que comprar ingrediente, eu vou ter que ir para casa, vou ter que fazer, vou ter que esperar assar, entendeu? E então, fora olha que você o vai ter que tempo. lavar a louça. Então, assim, pra que eu vou desperdiçar ali aquele tempo para fazer esse pão ou esse bolo? Se eu posso comprar de alguém que sabe fazer e que vai dar essa qualidade de vida pra mim. Sim, então, gente. R$55 num bolo, pra mim, é barato. E a gente tem que prestar muita atenção porque, assim como na confeitaria tradicional, para você fazer as coisas, por exemplo, um bolo, para você fazer um bolo estruturado, aqueles de várias camadas, eles fazem a massa diferente, a gente também consegue chegar no sem glúten naquela massa.
aquela massa para você trabalhar os naked, aqueles bolos de camada, bolos bonitos. Altos, né? Sim, porque dependendo, lá quando eu fui fazer o curso, né, a gente aprende várias técnicas. E cada técnica, fala, isso daqui você tem que usar quando você tiver que fazer um bolo com várias camadas, é essa técnica aqui. Não precisa fazer um pão de ló, mas pode fazer uma massa mais gostosa, uma massa mais firme, né? E depois, porque você vai ter que umedecer a massa, aí vem com o recheio, que você pode fazer o recheio do jeito que você quiser. Gente, eu faço caramelo salgado, tanto no low carb como tradicional, né? Ou para quem é vegano. Tem as 3 técnicas, eu conheço as 3 técnicas para fazer um caramelo salgado. Low carb com adoçante, aí tem a técnica para caramelizar e dar aquela corzinha nele. Aí tem a técnica com o vegano, que aí a gente usa ou leite de coco ou um leite vegetal. Que a gente aí qual é a outra técnica? Essa técnica é você saber qual o teor de gordura do leite vegetal que você está usando, para ver se vai. Aí você vai fazer a troca do leite. Não é só você simplesmente trocar. Você vai lá, compra um leite de amêndoa que não tem um teor de gordura legal, não vai dar bom, vai dar ruim. Ele tem que ter um teor de gordura bom. Tem toda essa pesquisa e estudo mesmo. Tem. Aí depois você vai pro low carb. Né? O low carb é o adoçante, aí o vegano e o tradicional. Aí o tradicional é leite normal, leite, né? Aquele leite fresco com açúcar. Que inclusive lá eu só uso o demerara ou açúcar mascavo. O açúcar mascavo para algumas coisas fica desconfortável para a pessoa porque muda a cor e muda o sabor, né? O açúcar de coco também muda a cor. As pessoas não gostam de colocar o açúcar demerara, porque ele fala, meu sogro, por exemplo, isso aqui demora para poder adoçar. Eu falei, seu Wilson, coloca o açúcar. E aí você vai passar a manteiga no seu pão, porque daí o açúcar derrete no calor do café e você mexe. Açúcar, a farinha branca é um vício também. Porque a farinha branca, ela vira, né, açúcar no seu organismo. A farinha branca. Então, aí você come o porquê que a pessoa fala, vou tomar. Aí você tem aquele ânimo, mas depois o seu ânimo vai embora. Quando o açúcar, ele dissolve, para de fazer. Por isso dá vontade de comer um doce. Pra te dar mais energia. Aí daqui a pouco você quer de novo. Você quer uma coisinha ali. Várias coisas assim, então, assim, coco, né? Você quer comer um docinho? Eu vou te dar uma dica pra você de docinho, que é maravilhoso. Você compra abóbora cabotiá, aí você assa ela. Pode assar com azeite, se você quiser, ou com óleo de coco. Aí você derrete um chocolate 70%, 80% e você molha e come. Gente! Abóbora cabotiá com chocolate? Sim, eu asso com óleo de coco. Pra quem gosta. Pra quem não gosta, assa com azeite. Assou lá, aí você derrete o chocolate e mexe, mergulha e come. Nossa. Ô, gente, pera. Você pode até jogar uma canela em pó, se você quiser, na abóbora. Abóbora pra mim. Abóbora, pra mim, quando eu penso em abóbora, eu penso numa refeição, arroz, feijão, abóbora. Exato. Abóbora, cabotiá. Ainda com os temperos lá. Assada. Assada é mais gostosa do que cozida. Então, gente, faça o teste. Coloca depois nos comentários aqui se você fez abóbora, cabotiá assada, mergulhada no chocolate derretido ali. Não, quero ver isso, gente. Na verdade, eu acho que a gente vai ter que fazer o tutorial agora pra mostrar pra audiência como faz. Eu acho que você precisa colocar isso aí lá no seu Instagram. Sim. Fazer um reel disso e fazer um desafio pra galera. Postem aí, marquem a Ariadne, marquem o Instagram dela, que a gente vai deixar aqui também. Não, desafio para a audiência, gente. Faça a receita e marca coloca a gente lá. Vamos lá, a gente vai mostrar, a Ariadne vai mostrar como faz e a gente quer ver as outras pessoas reproduzindo. Marca o Instagram da Ariadne, coloca hashtag abóbora com chocolate. Gente, eu quero ver vocês reproduzindo, hein? A gente vai colocar lá no podcast. É um arraso. Eu não consigo imaginar o sabor. Nem eu, gente, abóbora. Então, é muito bom. Posta lá, então. Faz o nosso desafio pra você. Posta. Ensinando como é que faz. A gente vai compartilhar, os ouvintes aqui, né, os seguidores aqui do podcast vão fazer também.
Nossa, gostei do desafio, gente. Sobremesa de Natal chegando, abóbora cabotiá com chocolate. Por que não? Você pode O fazer povo com... acha que é bombom. Olha, também, não Interessante. assim, pode ser com abóbora, alimentos doces, cenoura também dá certo, mas a abóbora é mais Porque gostoso. cenoura a gente pensa ainda, né? O bolo de cenoura. Então a gente consegue chocolate. imaginar bolo de cenoura com cobertura de chocolate, é a combinação perfeita. Mas abóbora, gente, essa... Ai, a abóbora, pra mim, foi... eu preciso... Agora, de verdade, eu preciso fazer pra entender isso aí. Sim, gente, é excelente. Para quem tem uma alimentação, a abóbora cabotiá, ela tem um pouco mais de carboidrato, mas para quem faz low carb, é porque eu fiz 3 anos de alimentação low carb, né? Então a gente tinha que buscar alternativas. E a gente buscava. Aí eu juntei a alternativa junto com o estudo do Ayurveda, pronto, né? Fechou. Juntei os dois. Você tem N opções, né? Hoje o sem glúten, ele tá bem no mercado. Você compra macarrão sem glúten. Só que eu acho um absurdo o preço do macarrão sem glúten. Mas você compra um macarrão sem glúten. Bom, Ariadne, a gente viu que dá pra fazer releitura de todas as receitas que existem, seja com glúten, seja com lactose, mas de uma maneira saudável, né? Inclusive as receitas agora pro final de ano, panetone, tudo dá pra fazer releitura, tudo dá pra fazer uma troca que deixe a refeição mais saudável, mais inclusiva para todas as pessoas que vão estar aí na ceia de Natal, pessoal, viu? E aí eu quero saber, nesse novo ano que está se iniciando, quais são suas expectativas para a Foi de Luz, para você, porque você continua se profissionalizando, não para, porque é sempre testes e novas tendências e novas receitas e muitas técnicas que você vai continuar num aprendizado contínuo, né? E, inclusive, essa questão que você quer estudar a parte mais vegana, que quer ter a especialização. Então, você está se tornando sempre especialista em alguma técnica nova. Então, conta pra gente quais são suas expectativas aí ao próximo passo pra Foi de Luz e pra você também. Para o Foi de Luz, que a gente já está trabalhando, eu já estou trabalhando, é conscientizar também as empreendedoras e as empresárias que fazem um café, um workshop, que coloque alguma coisa lá sem glúten para as pessoas. Eu tenho muita dificuldade, tá? Às vezes, se é um workshop que eu vou ficar 3, 4 horas sentada, eu não vou comer não vou pegar uma coisa com glúten, arriscar, porque eu sei que vai me fazer mal. E às vezes eu não como, às vezes eu saio do ambiente para ir a algum lugar, se tiver a oportunidade eu vou comprar. Então, como eu tenho esse problema, eu acredito que várias outras pessoas têm. E eu já conversei com algumas que falam assim, nossa, no workshop que teve agora, né, teve lá a Andressa que falou assim, olha, salvou minha dieta sem glúten, porque não tinha produto sem glúten. Você não precisa fazer um mundo de coisas, né? Você não precisa fazer um mundo de coisas, mas você colocar ali alguma coisa pensando nessas pessoas que não consomem o glúten por intolerância ou por opção, é uma coisa legal, né? A pessoa, ela pensa em tudo num workshop ou um cafezinho. Vou fazer um café da tarde com o pessoal aqui. Aí ela vai lá, compra o brigadeiro, que é o melhor brigadeiro, tudo bem, não tem problema. Mas às vezes ela esquece que no meio daquelas pessoas que vão estar ali no seu evento, tem alguém que não vai poder comer. Ela vai ficar na água, a pessoa vai ficar no café, vai ficar no suco e não vai comer. E às vezes a pessoa ela deixa de frequentar os ambientes porque ela não vai ter o que comer lá. Então você tira essa conexão. Agora, se você quer aumentar a conexão, essa é a minha proposta. Vamos aumentar a conexão, colocar um bolo sem glúten ali. É um cuidado, né? Um petit four, o brownie cortado que nem eu fiz lá, tudo em pedacinhos, né, como se fosse petisco para a pessoa comer. Não é? A pessoa vai se sentir acolhida. Fala, nossa, putz, tem um negócio sem glúten aqui. Se sente acolhido, se sente abraçado ali, sabe que o próximo evento que for daquela pessoa, ela vai, porque ela sabe que ela vai ter alguma coisa para ela lá, entendeu? E é isso, essa é a minha ideia, de fazer também, acrescentar à mesa dos empresários, das empreendedoras que fazem eventos no seu dia a dia, do seu negócio, para promover o seu negócio, que tem alguma coisa sem glúten ali para alguém comer. Não é? E também ter a parte aí do buffet. A gente está buscando buffet. Eu estou buscando parcerias com buffets
né, para ter, assim, porque o que é muito, né, a pessoa fala um buffet para 1.500 pessoas, não são 1.500 pessoas intolerantes. Não são, gente, 1.500 pessoas intolerantes, a não ser que você queira fazer para 1.500 pessoas, que aí todo mundo vai ter todas as opções de querer comer também a opção sem glúten. Aí é a questão daquela pessoa. Mas não são. Imagina você ir numa festa de aniversário ou num casamento, ficar 2, 3 horas lá sem comer. Porque tem gente que fica. Sim. Ou leva, tá? Tem gente que leva a marmitinha no carro. Aí quando chega no buffet, põe lá e come o que ela pode comer. Se é uma pessoa que tem vergonha, ela não come, ela vai ficar um pouquinho na festa e vai embora. Eu já vi muito isso, muito acontecendo. Eu mesmo, muitas vezes, eu olhei assim e falei, não vou correr o risco de comer. Não comia, ia embora. Ficava um pouquinho, fazia um agrado para a noiva, com o noivo, abraçava e ia embora, né? E às vezes até, assim, não é o noivo que não está pensando nisso, mas sim um buffet pode oferecer, olha, nós temos uma opção sem glúten aqui, você não quer oferecer para alguns convidados seus que talvez não consumam glúten ou não tem problema com a lactose, né? Enfim, é essa a conscientização que eu quero levar para as empresas e também para as pessoas que são clientes finais, né? Que não são os B2B, né? Que são as empresas, também de tentar aí ter uma troca saudável, ter uma troca consciente, uma conexão consciente. Se ela tirasse, que nem você fez, o glúten por um tempo, né? O glúten hoje foi encontrado nele, até um estudo científico que eu vi há uns 2 anos atrás, 38 alterações de genes nele, genética. 38 alterações genéticas. O nosso intestino não consegue digerir isso mais. Então, né, é isso que a gente precisa dizer para as pessoas. Ela não precisa parar de comer o glúten, mas se ela quiser comer o glúten, que ela coma o glúten, sei lá, numa pizza que ela goste, num pastel que ela queira, mas no seu dia a dia ela pode tirar. Não tem como substituir? Tem como substituir, perfeitamente. Então fica aí esses planos, né, para o futuro. Eu torço para o seu sucesso. Espero que essa conscientização, né, entre na mente das pessoas essa importância de fazer substituições saudáveis no dia a dia, a questão de incluir o alimento sem glúten, sem lactose para as outras pessoas que visitam, seja a sua empresa, o seu escritório, né? Pensar na outra pessoa também, nos buffets, que essa questão também, não é o noivo, é realmente, o buffet tem que ser proativo e falar, tem algum convidado seu que tem intolerância, se você não quer, a gente tem aqui algumas opções, realmente ele apresentar essas oportunidades que tem para as pessoas. Torço para que você consiga aí para o próximo ano crescer ainda mais a Foi de Luz, porque os seus alimentos, eles são excepcionais, todos os que eu já experimentei, o sabor, a qualidade, gente, não perde em nada, gente, você não diz que é sem glúten. Não, Então, eu espero que você consiga trazer essa consciência para os consumidores e para os seus clientes B2B também. Bom, gente, para quem quiser conhecer a Ariadne, o trabalho da Ariadne, o Instagram dela é Fuediluz, né? Convido vocês a irem lá no Instagram dela, ver as redes sociais, ver o cardápio, né? As receitas que ela oferece. E todas as opções, como ela disse, ela aceita sobre encomenda. Então, se você quiser encomendar, entre em contato com ela lá pelo direct do Instagram. Também tem o WhatsApp dela para vocês conseguirem falar com ela e fazerem a sua encomenda, para vocês poderem experimentar. Vale muito a pena. Vocês viram todo o valor agregado que tem em cima. Gente, ela se tornou especialista em tudo, em química, em biologia, é muito estudo por trás. Bom, gente, eu convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal e ativem os sininhos para receber as notificações, tá bom? Sigam a gente no Instagram, no TikTok, no Spotify. E eu quero aqui passar também um agradecimento a todos os nossos patrocinadores, a Grupo STI, o Edvan, que está aqui por trás fazendo toda a gravação, ao Estúdio Astro, que está fazendo toda a edição e a publicação e o gerenciamento das redes sociais do podcast, a Vanessa, que está aqui hoje junto comigo, fotógrafa
corporativa. O Instagram dela é @vanessabrits. Convido vocês a conhecerem o trabalho dela, também se inscreverem lá e se inspirarem na história da Vanessa, que a gente já contou aqui no primeiro episódio. A Ariadne, para vocês seguirem ela no Instagram dela, conhecerem um pouco mais do trabalho dela e todas as opções que ela tem lá. São diversas opções e todas elas são maravilhosas, viu, pessoal? E eu quero também agradecer a Marina, na Valkyria Bolsas, né? Que não está aqui no episódio com a gente, mas também é uma das nossas patrocinadoras. Convido vocês a conhecerem o trabalho dela. E bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se inspirem na história da Ariadne. E também eu quero saber um pouquinho do que vocês acharam, se vocês têm sugestões e outros temas, outras histórias de outras empreendedoras que vocês queiram ouvir. Deixa aqui pra gente, envia um direct ou também deixa aqui nos comentários no YouTube e Spotify, tá bom, gente? Foi ótimo estarem com vocês, meninas. Eu agradeço a Ariadne por ter aceitado estar aqui falando um pouco da sua história. Vanessa, eu agradeço você estar aqui do meu lado, orientando e mediando para contar a história linda da Ariadne. Bom, gente, é isso. Gratidão pra vocês por estarem aqui hoje, essa noite, tá bom? Eu que agradeço por vocês também. Obrigada. Bom, gente, então é isso. Tchau, tchau e até o próximo episódio.